CEPAL, FAO e WFP olham para fortalecer a produção agrícola e os sistemas de proteção social para responder aos desafios de combater a insegurança alimentar. Essa é a notícia que eu gostaria de trazer aqui hoje no canal. Deixe seu like, se inscreva e vamos estar aí se atualizando, buscando aí mais informações sobre o que está acontecendo aí, principalmente agora do tema da insegurança alimentar, um tema aí junto com a agricultura regenerativa, junto com a sustentabilidade de todas as cadeias do agronegócio, está e estará muito mais em evidência aí no próximo ano, no ano que vai se iniciar em 2023, tá certo? Esse relatório conjunto desses três organismos do sistema ONU foi divulgado numa coletiva de imprensa no dia 6 de dezembro de 2022, do corrente mês, em Santiago, capital aí do Chile. Essas três organismos componentes da ONU, aí a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e o Programa Mundial de Alimentos, sigla em inglês, World Food Program. Esses três apresentaram esse relatório especial, conjunto, que trata de uma segurança alimentar e nutricional sustentável na América Latina e no Caribe em resposta à crise alimentar mundial, né? Que aí, mediante vários esforços de todos os envolvidos na cadeia, é tentado minimizar. A gente sabe também que tem a questão do comércio, a questão de todo o contexto que tem no entorno deste mercado, o mercado do alimento, porém existe um esforço muito grande entre produtores e empresas para estarem produzindo alimentos com o máximo de qualidade possível, porém ainda não o suficiente. Ainda nós vivemos um cenário em que esse alimento não consegue muitas vezes chegar até as pessoas que mais o necessitam, em países que não têm esse potencial agrícola, tal qual, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, entre outros aí que são mais específicos em determinados produtos. O documento aqui, então, ele foi divulgado nessa conferência, com a participação aí de alguns executivos, de alguns secretários correspondentes a este órgão. E eu vou deixar o link aqui dessa matéria aqui do site da FAO na descrição. Você clicando aqui na direita, você vai conseguir ter acesso a uma outra página que vai te permitir fazer um download. Permitindo fazer o download desse arquivo. Você abriu, carregou a página. A página aqui tem a tradução em português, em inglês. Uma página bem simples que aqui na esquerda, no caso, se clicando em descargar, aqui no caso está em espanhol, ele vai te liberar esse relatório aqui. Ele tem 28 páginas, tá certo? Aqui a versão está em espanhol. Nós vamos fazendo uma tradução simultânea aqui. Então, na busca de uma segurança alimentar e nutricional sustentável, América Latina e no Caribe, em resposta à crise alimentar mundial, dezembro de 2022. O relatório ele traz aí um índice que vai em letras de A a H, uma sucessão ininterrupta de crise, o índice A, B, as restrições à produção de alimentos aí acentuando os efeitos da crise climática. A grande maioria dos países da América Latina e do Caribe são importadores líquidos de cereais, aí o item C. O item D, insuficiente produção de fertilizantes, a incertude para a agricultura. O item E, a inflação de alimentos aumenta o risco da fome. O item F, as respostas internacionais e regionais às situações previamente citadas. O item G é conciliar as respostas com a redução de problemas estruturais e fiscais. A item H, na busca de um plano regional de segurança alimentar, e aí também os dados bibliográficos foram utilizados para esse papel, para o desenvolvimento deste relatório. Um dos temas assim, que ficou muito claro a preocupação dessas instituições é o impacto, aqui vocês podem ver já na abertura do documento,
o impacto da guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia e como todo esse contexto de crise afetou não somente a economia mundial, mas também a América do Sul e o Caribe. Eles citam aqui também as outras crises que, suced que sucederam, né, que na verdade anteriorizaram a crise da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que foram aí a crise financeira mundial de 2008, as tensões econômicas dos Estados Unidos e Europa e também com a China, e a pandemia aí do Covid-19, que também açoitou aí as mais variadas cadeias. Né? Essas crises, ao reduzir interrupções das cadeias produtivas globais de valor, criam pressões aí nos setores produtivos que vão contra a tendência de globalização. Então, citam aí que todo esse cenário de crise causou aí um efeito direto nessas cadeias. Então, o crescimento mundial e o crescimento do comércio internacional nos últimos anos foi um indicador de que o mundo está cada vez mais globalizado. E qualquer crise, qualquer incerteza que é colocada nesse cenário tem impactos muito grandes e chega inclusive à ponta da cadeia, que é o consumidor, que é o cidadão no geral. Né? Aqui nós vamos descendo o documento, vou deixar todos os links aí para você ter acesso, ter uma leitura com mais calma, que às vezes um vídeo de curta duração não nos permite. Passando aqui, que ele traz alguns gráficos bem interessantes que a gente pode estar analisando. Aqui, esse primeiro gráfico é o índice de preço dos alimentos, a variação real de fevereiro de janeiro de 1990 a outubro de 2022. Esse um gráfico aí bem completo de 22 anos. Aqui ele mostra em um índice promédio, né, onde teve essa variação do preço dos alimentos, certo? Aqui tem as fontes, todas bem descritas. Aqui é um ponto, como a gente citou, né? Muitas vezes a questão da fome, da insegurança alimentar, que é uma pessoa não conseguir ter o mínimo das refeições durante o dia, ela realmente ter a sua vida comprometida por não ter acesso ao alimento, não é muitas vezes pelo nível de produção, pelo nível propriamente dito de que em certas localidades do mundo consiga se produzir até em excesso para a necessidade daquele povo. Isso que é contemplado pelo processo de exportação, onde retornem em lucros que podem ser aplicados em produtos que não têm essa produção suficiente dentro de um país. Então, esse relatório cita que muitas vezes não é o problema da produção, e sim a o incremento dos preços do insumo e também os transportes são as restrições aí, logísticas que impedem que muitas vezes esse alimento chegue àquele que mais precisa. Né? Então tem todo esse fator. Então dentro dos países essa dinâmica estabelece uma discriminação entre a população que pode e a que não pode pagar os preços dos alimentos, certo? Enquanto também aqui ele cita bastante os fertilizantes, que é uma situação muito complicada, a gente pode até estar gravando um vídeo mais pra frente falando especificamente do que é um cenário dos fertilizantes hoje mundial, o acesso muitas vezes a esses fertilizantes, até as jazidas de fertilizante, e cada ano que passa, vão estar mais próximas do seu limite máximo de extração. Então, todo esse processo que iniciou-se na Revolução Verde, do uso de fertilizantes minerais, buscando tanto a remineralização do solo, uma taxa de manutenção, também como a nutrição adequada às plantas, a rápida disponibilidade desses nutrientes, quebrando muitas vezes esse ciclo de decomposição desses nutrientes no solo, esse modelo vai entrar em xeque cada ano que passa. Por quê? Porque as jazidas, porque o acesso a esses fertilizantes estão cada vez mais restritos. Aí, por viés político, por viés biológico, por viés geofísico, aquele viés que você achar interessante, todos eles assimilam neste contexto. Então,
é um ponto muito importante também a gente aprender a lidar melhor com essa questão dos fertilizantes, da relação fontes alternativas, até mesmo a utilização de fertilizantes que às vezes estão ali mobilizados no solo, sem disponibilidade para a planta, acontece muito com fósforo. Então, tem todo esse contexto que a gente tem que estar analisando e vendo o futuro da agricultura por esse ponto de vista também, porque vai ser entrado em xeque. Vai chegar um ponto onde os fertilizantes não vão ter a plena disponibilidade, ou até mesmo em plena disponibilidade, uma questão política pode estar impedindo esse acesso nas zonas produtoras. Com isso, o preço vai lá em cima, muitas vezes até inviabilizando a atividade agrícola. Que mesmo ele cita, quanto fertilizantes, risco elevado de segmentação entre os agricultores, e os que não podem custeá-los, não podem pagar por eles, dado o nível atual de preços. A desigualdade em o acesso aos insumos agropecuários intensifica a heterogeneidade estrutural da agricultura na América Latina e no Caribe. Os pequenos produtores que produzem para o consumo local e vendem em moeda nacional, ao mesmo tempo que têm que pagar pelos insumos em dólares, podem ver-se obrigados a reduzir, em maior medida, o uso desses insumos e enfrentam ainda maiores diminuições dos rendimentos na produção total. Isso aí acaba criando até um ciclo. Então, a sua produção é fundamental para a segurança alimentar, tanto urbano como rural, regional. Existem produtores designados familiares que produzem aquele alimento que gira no mercado municipal, no mercado regional, tem acesso aí, permite a população ter acesso a esses produtos, aquele lá que vai no dinheirinho, paga, aquele dinheirinho que fica rodando ali no comércio local. É muito importante que esses produtores tenham a dignidade de produzir aí nas melhores técnicas e com disponibilidade também de insumos. Não se pode confundir porque é familiar que ele tem ficado, de certa maneira, atrasado. Eu até estou planejando um vídeo, a gente vai fazer aí. Eu quero contextualizar bem aí as diferenças que existem entre o agronegócio e a agricultura familiar, pontuar e fazer algumas colocações de que muitas vezes isso é analisado de uma maneira equivocada. Não é porque o produtor é familiar, não é porque ele ali tem as suas hortaliças, as suas frutas, que ele não pode estar se inserindo no negócio, não pode tornar aquilo ali um agronegócio. De alguma maneira, profissionalizar ao máximo a sua empresa, sua fonte de renda e obter melhores retornos de uma maneira mais sustentável. Aqui, o ponto B, voltando aqui para o documento, vocês podem ver que ele cita bem aqui a questão da guerra da Ucrânia, afetou o fornecimento global de alimentos em vários sentidos. Destruição de infraestrutura e bloqueio de porto no Mar Negro dificulta a saída daquilo que está armazenado na Ucrânia e na Federação da Rússia. A exportação ucraniana praticamente zeraram no começo da guerra, sobretudo devido ao fechamento de portos, onde se exportava em torno de 90% da produção agrícola. Em 22 de julho de 2022, foi assinado em Istambul a iniciativa de grãos do Mar Negro, um acordo entre Ucrânia, Rússia e Turquia, baixo aí a mobilização das Nações Unidas, né, intermediação, permitiu o transporte de grãos, outros alimentos, fertilizantes, desde portos ucranianos até portos turcos. De alguma maneira, a Ucrânia pudesse dar saída um pouco a essa produção. E teve também alguns relatos de que tropas russas destruíram muitas produções agrícolas da Ucrânia. Então aconteceu de tudo. A gente sabe que o cenário de guerra não é dos mais civilizados, tá certo? O acordo foi recebido com otimismo, aquele detalhe como é que foi os impactos que teve esse acordo, né, entre o mundo globalizado. A Federação Russa e Ucrânia se encontram entre os provedores mais importantes de produtos agrícolas do mundo. Juntos os dois, em 2021, foram responsáveis por 12% das calorias comercializadas. No caso do trigo, ambos os países representam em torno de 30% das exportações mundiais. No milho, a participação conjunta foi de aproximadamente 20% no mercado mundial. Então, imagina um impacto muito grande, quase um quarto do fornecimento de alimentos mundiais foi impactado diretamente por essas questões
bélicas, pela guerra entre os dois países. Isso traz um impacto enorme, sem precedentes, né? Até a firma do Acordo de Istambul, aproximadamente a metade das exportações de grano da Ucrânia, 22 milhões de toneladas, se encontravam armazenados sem possibilidade de exportação. Então, a gente vê que a situação é bem complicada, é bem complexa. Aqui traz todo esse detalhe, todo esse contexto e o porquê que essa situação de guerra trouxe para nós aqui na América uma situação de insegurança alimentar, que já tinha e aqui no caso foi um fator atenuante, foi um fator que prejudicou mais ainda essa questão. Aqui ele traz um gráfico, né? A taxa anual de produção, comércio e a relação entre existências e uso de trigo e milho no mundo. 2019, 20, 20 e 21. Certo? É interessante a forma como eles trazem esse relatório, vão fazendo assim como uma retrospectiva. Muito bacana. Aqui a gente pode olhar aqui indo aqui para o item C, pessoal. A gente come o item C que trata a grande maioria dos países da América Latina e do Caribe são importadores líquidos de cereais. Ele traz um gráfico aqui, bem interessante da gente estar analisando, onde, é, onde ele mostra que o saldo comercial entre os principais produtos agropecuários no promédio de 2018 a 2022. Todos os países aqui ele traz bem discriminado. Vamos ver do Brasil? Onde está aqui América do Sul, Brasil. Aqui, nosso querido Brasil. A primeira coluna é produtos agropecuários num total, alimentos excluídos, o pescado, o peixe, cereais, maíz, milho, trigo, lácteos, frutas vegetais, carnes e óleos vegetais. Esse aí é o saldo comercial entre os principais produtos. Aqui traz entre déficit e positivação, isso aqui em milhões de dólares, tá bom? Então o Brasil teve em produtos agropecuários milhões de dólares. O saldo comercial, o saldo aí positivo de 72,903 milhões de dólares, certo? Aqui vocês podem também analisar ele descrito ponto a ponto. As informações aqui que eles trazem mais, bem curto, né? Esse item C, que eles trazem que 26 países são dependentes da exportação de trigo. Então, o que a gente pode notar analisando aqui esse documento é de que o trigo é um dos principais produtos que trazem essa insegurança, trazem esse medo de realmente faltar à população. Então, por quê? Porque os países que estão em guerra, Rússia e Ucrânia, são grandes produtores de trigo, os maiores produtores de trigo, no caso da Ucrânia, no mundo. E o trigo é um produto base do pão, que é um fator de alimentação enorme, muito importante para todas as camadas sociais. Então, a gente sempre teve o trigo ao longo da história da humanidade até como um fator importantíssimo. Geralmente, quando falta trigo, geralmente quando a população não tem acesso a trigo, ocorrem crises, ocorrem até mesmo guerras. É um produto base para a alimentação da raça humana. Aí eles citam aqui, por exemplo, como estava dizendo, em 26 países são altamente dependentes da importação de trigo, enquanto 13 países apresentam uma alta dependência da importação de milho. Somente a Argentina é exportador líquido de todos os produtos agropecuários presentes no quadro 1. Entanto, que a sub-região do Caribe é importadora líquida de praticamente todos eles, ou seja, muito dependente das importações do que vem de fora para alimentar o seu povo. Isso traz, até para a questão governamental, tem que ter uma organização muito grande
até mesmo na compra desses produtos. Não pode ter atraso, não pode ter uma dificuldade logística, porque senão não tem acesso, a população realmente passa fome. A questão inflacionária, questão pública, social, todos esses têm afeto em todos os escalonamentos. Questão de saúde, a população mal nutrida fica mais doente. São dados gerais no governo é muito importante. Passa tudo ali. A alimentação é base para um bom desenvolvimento de uma sociedade como um todo, certo? Vamos passando aqui mais para frente, vamos ver o que nos traz mais esse relatório. Insuficiente produção de fertilizantes, incertezas para a agricultura. Eles trazem um item D, bem descrito o aumento dos preços de fertilizantes, aquela loucura que teve, aí o produtor vai lembrar no ano passado, tanto difícil que foi fertilizante, aquele boom, aquele preço alto, quase que dobrou em alguns casos, ou falta de acesso, atraso, todas essas questões que o produtor passou, a gente sabe a dificuldade que é, e aqui eles trazem bem descrito, né? Então, também, novamente, apontando a guerra, é outro efeito da guerra, pois a Federação da Rússia foi em 2021 o maior exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, o segundo maior de potássio e o terceiro maior de fosfatados. Ainda que os fertilizantes, assim como os alimentos, têm sido excluídos das sanções impostas da Federação da Rússia pela comunidade internacional, muito importante a gente até ressaltar isso, porque tem certas sanções que foram toleradas e outras sanções não, então os fertilizantes aí foram liberados, saíram fora das sanções, porque impacta realmente enormemente no mercado mundial. Então, os preços fertilizantes, assim como os alimentos básicos, têm uma subida considerável durante todo 2021, devido ao aumento dos preços do gás natural, mas ainda nas primeiras semanas de 2022 alcançaram os níveis máximos. Aqui vai ter um gráfico, gráfico 3, vai nos mostrar aqui o preço dos fertilizantes numa escala de 2000 até 2022. Isso aqui está no índice base, preços mensais nominais em dólares, tá certo? Então, é provável que seja de uma tonelada, que a gente consegue analisar em dólares o preço, a variação. Então, a gente vê aqui que teve um pico em 2008, muito provável pela crise internacional mundial, e aqui, novamente em 2022, alcançando o seu pico. Você pode olhar aqueles de fosfato mineral, fosfato de amônio, superfosfato triplo, ureia e o cloreto de potássio. Vamos fazendo aqui uma perspectiva, uma análise do gráfico. E aqui também citam as regiões que são altamente dependentes do, de importação de fertilizantes. O Brasil se encaixa nessa. O potássio nosso também, 90%, se não me falha a memória, é fruto de exportação. Então, é muito importante a gente estar antenado e saber quais são os fatores que influenciam nessa questão. E aqui traz mais um contexto de pobreza extrema, segurança alimentar e fome. As pessoas que estão em pobreza extrema em zonas rurais, em zonas urbanas, nos países aí bem descrito aqui mais por região. Respostas internacionais sobre esses cenários. Então, aqui até eles, eles trazem algumas alternativas, como aqui conciliar as respostas com a redução de problemas estruturais e fiscais. Aqui algumas das citações que eles dizem para melhorar, né, todo esse contexto que a gente citou, facilitar o comércio de produtos agrícolas e fertilizantes, não restringir o comércio internacional de alimentos e fertilizantes, melhorar a transparência compartilhando informações-chave, considerar mecanismos alternativos para financiamento de exportações, diversificar as fontes e variedades de alimentos fertilizantes. Como eu citei, a gente tem que estar procurando e se atualizando com fontes alternativas, com modelos alternativos de, de fertilizantes, porque é importante, é vital para o andamento da agricultura, que se iniciou aí há 12 mil anos atrás e que chegou aí num nível tecnológico incrível, um nível biológico incrível em plantas
extremamente adaptadas e selecionadas para cumprirem funções para a produção, visando nutrição antrópica, visando a vestimenta antrópica, visando a energia antrópica. Então, todo esse contexto é necessário também passar pelas suas atualizações, e digo assim, atualizações não tecnológicas, que essas estão a vento e popa, mas muitas vezes biológicas, físico-químicas. Essas atualizações também precisam estar cada vez mais afiadas. Isso aí passa muito por uma agricultura regenerativa, passa muito por uma agricultura mais sustentável, não só financeiramente, como também biologicamente no meio natural. O solo, preservação do solo, bem, a boa utilização do solo, toda essa questão é muito importante para que a agricultura seja sustentável e longínqua e que as próximas gerações também possam desfrutar das produtividades, das produções variadas, das mais diversas fontes de alimento e do meio natural como um todo. É muito importante que esses pontos sejam cada vez mais atualizados, tá certo? Aqui traz um pouquinho também o papel ativo dos programas de alimentos, tá? Trazem aqui um contexto até um pouco mais político dentro desse cenário. E aqui também um pouco das bibliografias, tem bastante documento legal, bastante informação atualizada que aconteceu nos últimos tempos, tá certo? Vou deixar os links aqui na descrição para acesso desse documento, um documento muito interessante e para a gente estar antenado num contexto geral do que está acontecendo hoje na nossa agricultura, tá bem? Um forte abraço, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Valeu!